tudo bem? No Alesp Conecta de hoje nós vamos falar sobre educação financeira, né? Você está com suas contas equilibradas durante essa pandemia? Muita gente está aí com problemas, pessoas físicas, empresas, e sobre esse assunto nós vamos conversar com a Cíntia Sena, que é educadora financeira. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada pelo convite. É sempre importante a gente falar aí sobre como lidar com esse nosso recurso financeiro. Cíntia, esse momento, né, de crise financeira, a gente tem muitas empresas aí quebrando, muitas pessoas com as contas no vermelho, né? Eu estava vendo um levantamento aí das principais entidades de crédito no país. Antes da pandemia, eram 64 milhões de brasileiros inadimplentes. Agora, durante a pandemia, parece que já passou de 90 milhões, né? O que fazer nesse momento, né? O que fazer para reequilibrar as contas, a pessoa que perdeu o emprego? Sei que é difícil, mas assim, um primeiro olhar em cima dessa questão, né? O que é possível fazer para alguém que esteja aí com as contas desequilibradas? Exatamente. Então, a gente fala que não necessariamente a pandemia que fez com que a gente aumentasse esse número de pessoas inadimplentes. Então, a gente já vinha com esse histórico, já tinha essa questão que precisava ser trabalhada, resolvida, mas que, infelizmente, não foi dado esse tratativo, não foi dado essa prioridade. O que aconteceu na pandemia é que muitas pessoas que estavam, sim, endividadas, e aqui um ponto que muitas vezes a gente acaba confundindo endividamento com inadimplência, que endividado nada mais é que eu contrair qualquer coisa que eu comprar que eu não pague no exato momento que eu adquiri, ou seja, eu pago lá na frente, seja em parcelas, seja em uma, duas, três, não importa. Então, eu já estou endividado. Essas pessoas que, infelizmente, se tornaram inadimplentes, elas estavam já nesse nível de endividamento superior ao que ela podia se comprometer, superior ao que ela podia bancar. E, infelizmente, muitas dessas pessoas tiveram perda da sua renda, ou 100%, ou parcialmente, e fez com que isso se tornasse flagrante. Na verdade, o que a gente conseguiu perceber foi a falta de reserva financeira, foi a falta de gestão, né, de um caixa para que a gente pudesse passar não apenas pela pandemia, mas por qualquer situação, qualquer crise que cada família acaba vivendo no seu núcleo, independente desse momento atual. Então, o que a gente pode trazer já de orientação para esse momento é que o primeiro é calma, paciência, porque assim como você se tornou inadimplente, isso não é para a vida eterna, não é sempre, precisa sim de um planejamento para sair disso, com calma, não queira sair tudo de uma vez e também ficar sem qualquer recurso. Então, precisa ser analisado quais são essas dívidas, qual é o nível desse inadimplemento, para que seja feito paulatinamente cada questão, cada situação. Então, saiba que é uma situação momentânea. Aquela máxima, né, de gasto que você tem, equilibre as despesas, né, não se aproveite aí do cheque especial, que o juro é alto. Falta uma educação financeira para o brasileiro, de uma maneira geral, desde cedo? Olha, falta. Infelizmente, a temática educação financeira, ela é nova. Ela até 10 anos atrás, pouco era se falado sobre educação financeira. Começou a esse movimento já em 2008, 2009, algumas escolas começaram a colocar esse conhecimento para os alunos, e apenas agora, em 2020, que se tornou obrigatório esse conhecimento ser disseminado no ensino infantil e fundamental, ou seja, nós, enquanto adultos, não tivemos acesso a esse conhecimento, a essa informação. A gente aprendeu como? Vai lá, trabalha, receba o seu dinheiro e faça o que bem entender. Nós até aprendemos a ganhar, mas nós não aprendemos a gastar. E quando a gente não sabe como gastar, como que a gente olha, o outro foi lá, comprou, fez, a gente acaba mudando. Só que esses selos também não estão sustentáveis. Ninguém nos
ensinou que eu poderia, de tudo que desse, uma parte reservar. Então, falta, sim, esse conhecimento, estamos praticamente aí engatinhando ainda nisso, e essa pandemia trouxe ainda muito mais forte e flagrante a necessidade desse assunto e desse conhecimento na nossa vida. Pois é, os primeiros passos para a pessoa que está muito endividada, a pessoa que está, enfim, não está conseguindo pagar suas contas, é ela botar mesmo essas despesas no papel, tentar refinanciar dívidas. Quais são os conselhos aí para vocês, de vocês em relação a essas pessoas? Quais são os primeiros passos, vamos dizer assim? Perfeito. Acho que é importante, então, aqui, se eu estou nesse nível de endividamento, né, esse super endividamento, já cheguei no ponto da inadimplência, eu preciso, no primeiro passo, sim, olhar que está a minha situação atual. Como? Qual que é esse meu padrão de vida? Ou seja, qual que é o mínimo que eu precisaria para me manter no mês a mês, independente de quanto eu estou recebendo, independente de como que está esse meu comprometimento com dívidas. Então, qual a necessidade de alimentação, de saúde, educação, que são as prioridades que eu tenho que olhar nesse momento. Esse é o primeiro ponto. O segundo, como está o que a gente até fala, né? A minha entrada de recurso, a minha caixa d'água financeira. Ou seja, está entrando recurso financeiro? Não está? Eu estou recebendo auxílio emergencial? Então, como que está? Para que antes de eu tomar qualquer medida em relação às minhas dívidas, eu tenho que olhar qual que é essa minha necessidade básica e essa minha entrada de recursos. Então, o ponto é esse. Olhei, estou com entrada de recursos. Esses recursos é suficiente para bancar essa minha necessidade mensal? Se ela for igual, nesse momento, infelizmente, eu não vou ter como priorizar qualquer tipo de dívida que eu me tornei ali inadimplente. Eu vou ter que olhar o que é possível ali, entre ainda das necessidades, reduzir, diminuir, para que eu possa, aos poucos, ir saldando esse endividamento. Ponto 2. Estou recebendo recurso, mas mesmo com as minhas necessidades, existe uma folga, existe um encaixe ali. Então, para que eu faça isso, antes de sair quitando qualquer dívida, eu preciso entender o que eu faço. Lista todas as dívidas, todos os credores, se alguma dessas dívidas tem bens em garantias ou não, qual que é o valor, a taxa de juros que é cobrada, então o cartão de crédito, o cheque especial vai ter um juros muito maior do que um financiamento, por exemplo, de uma casa, para que eu dê prioridade para aquelas que têm bens em garantia nesse momento e dê o olhar, por último, para aquelas que são dívidas apenas financeiras, como cartão de crédito e cheque especial, mesmo com juros altos, porque eu não tenho na relação a algum bem que eu possa perder, que faz parte dessa minha necessidade. E essas outras eu vou ter que, sim, juntar um recurso financeiro, aguardar para poder fazer a negociação com desconto desses juros no momento que for mais ideal que eu tenha um recurso financeiro. Qual que é o perfil hoje do brasileiro endividado? Quais são as dívidas que as pessoas mais caem? É o cheque especial? É o cartão de crédito? Eu queria que você fizesse uma análise, por favor. Olha, infelizmente, o que a gente até pensar, tem muito financiamento bancário, carro, pior que não. O brasileiro, até segundo as pesquisas, ele se endivida muito mais com cartão de crédito, que é aquilo que está mais acessível. Geralmente eu tenho 1, 2, 3, 4 cartões, eu tenho limites de crédito muito maiores do aquilo do que eu recebo. Eu não tenho orientação de como que funciona aquele crédito, como utiliza. Então, a população associa o limite do crédito como um complemento da sua renda, como um salário. Então, ela acaba se endividando muito mais, muito facilmente. Então, não é a ferramenta cartão de crédito, mas a forma que eu utilizo. Então, não tem nenhum problema eu utilizar, por exemplo, um financiamento bancário, um financiamento de carro, que eu estou construindo um patrimônio.
A cartão de crédito, eu gasto muitas vezes de forma aleatória e eu não tenho a percepção do que efetivamente eu estou consumindo. Então, a maioria das pessoas que se tornaram inadimplente foi por conta do cartão de crédito, em segundo lugar, do cheque especial. Então, a gente tem, sim, infelizmente, ainda essa modalidade como um primeiro ponto aí. O que aconteceu muito também na pandemia, que é algo importante da gente trazer e compartilhar, que muitas pessoas acabaram se comprometendo muito mais ainda com a questão do crédito consignado, que a princípio é o que tem menor taxa de juros, mas nesse momento que muitos perderam a renda ou diminuíram seu ganho, ou conseguiram, infelizmente, continuou sendo cobrado como se nada tivesse acontecido. E isso fez também com que muitas famílias aumentassem o seu nível de endividamento e inadimplência. A gente ficou desempregada nesse momento, né? O que é possível fazer com uma pessoa que está ali sem uma entrada de renda nesse momento? Quais são os conselhos de vocês? Perfeito. Quem perdeu a renda, a gente tem que olhar dois cenários, basicamente. Então, fui mandada embora, eu recebi alguma restituição do meu FGTS, meu cálculo de demissão, eu recebi esse montante. Primeiro ponto, não saia quitando dívidas. Você precisa ter reserva para que essa reserva estique o máximo possível. Então, o primeiro erro que muitos, infelizmente, acabam cometendo quando é mandado embora é utilizar essa verba rescisória para sair quitando tudo que é dívida e não priorizando, olhando, não tem ainda a percepção de quando ela vai voltar a receber novamente. Precisa ter caixa, ela precisa ter recursos financeiros. Então, se eu fui mandada embora, não estou tendo renda, não estou tendo receita, e recebi essas minhas verbas, eu tenho que olhar essa verba e esticar ela o máximo de tempo possível. Ponto 2, eu tenho que mudar drasticamente o meu padrão de vida, ou seja, o meu consumo. Eu não tenho mais aquela entrada de recursos financeiros, consequentemente, eu tenho que reduzir esse meu padrão. O que eu vou ter que fazer aí, o que a gente fala, uma faxina financeira. Olhar todos os meus gastos e já traçar uma meta de redução de, no mínimo, aí 50%, porque eu não tenho mais essa entrada de recursos financeiros. Então, eu já vou ter que reunir com a minha família, diminuir esses gastos, para que essa reserva eu olhe e falo, se eu recebo, por exemplo, recebia R$ 1.000 e o meu consumo era igual que eu recebia. Recebi 6.000 de verbas rescisórias. Teoricamente, esse valor vai dar para 6 meses. Eu vou ter que reavaliar esses meus custos para eu esticar essa verba para mais tempo. O ponto 2, eu não tenho qualquer reserva. Eu não recebi verba rescisória ou o que eu recebi, eu já consumi. Eu já gastei ou até já paguei alguma dívida que eu estava com ela em aberto e agora estou sem qualquer recurso. Ponto 1, os gastos vão ter que ser diminuídos, sim, porque senão eu vou estar aumentando esse meu endividamento e eu vou ter que buscar, sim, por uma fonte de renda que dê, no mínimo, essa minha necessidade mensal. Ou seja, o que eu posso fazer nesse momento para gerar essa renda? Então, esse padrão meu mensal vai me auxiliar a determinar o mínimo de renda que eu preciso nesse momento. Para empresas, né, que estão aí inadimplentes, que não tinham uma reserva, a crise veio ensinar assim, a importância de se ter uma reserva financeira para esses momentos inesperados, não só para empresas, mas também para a população em geral.
Olha, a pandemia, ela veio nos mostrar muitas coisas, né? O primeiro, a gente sair do automático, então a gente estava muito no automático de vou, trabalho, gasto, quando eu recebo o meu salário, eu vejo o que eu faço, o que não dá, eu vou empurrando mais para frente. E nas empresas, infelizmente, ela nos mostrou também a falta dessa sustentabilidade, a falta da reserva, o que a gente começou a observar que é o mesmo gerenciamento que eu não tenho na empresa, ele acaba sendo reflexo nas famílias. Então, porque são seres humanos que também estão ali nas empresas. Então, a gente precisa começar a olhar as empresas dos negócios, que todo o faturamento que ela gera, ela precisa ter reserva para, no mínimo, um ano de sustentabilidade. Ou seja, independente da pandemia, ela ficar um ano sem faturar não pode ser motivo para ela estar numa crise, não pode ser motivo para ela não ter caixa, não pode ser motivo para ela ter que, infelizmente, fechar aquela empresa. Então, a reserva, a gestão de caixa nos mostrou essa necessidade. A pandemia veio tirar esse automático, veio mostrar, mesmo para aquelas que tinham uma reserva de 1, 2 meses, a importância de pensar, não hoje, no curto prazo, mas ampliar a visão, começar a pensar mais longo prazo. E quando a gente fala para a família, a gente fala da questão da gente traçar objetivos, sonhos de curto, médio e longo prazo, ou seja, o que eu quero realizar enquanto família daqui a um ano, o que eu quero realizar até 10 anos, e o que eu tenho de planos acima de 10 anos. E para a empresa, qual que é o meu faturamento? É o que geralmente utiliza e olha, mas eu preciso, qual é o meu lucro? Quanto que eu quero ter de lucro? A gente acaba não olhando, e a gente também, principalmente as pequenas e médias empresas, acaba confundindo o ganho, o faturamento, e aquela que está fazendo a gestão utiliza esse ganho como parte da sua renda, e muitas vezes manda aquele recurso da empresa que poderia ser utilizado esse desenvolvimento para essa geração de caixa. Pois é, essa confusão é muito normal, né? Você usar aquele dinheiro que é o caixa da empresa para uso pessoal, né? Você confundir a empresa com o lado pessoal, ou então você acumular a mesma conta para a empresa, para os seus gastos pessoais, e aí isso acaba sendo aí um primeiro passo aí para a inadimplência e para problemas financeiros dentro da empresa, né? Exatamente. Infelizmente, assim como nas famílias, a gente não teve a questão da educação financeira. A gente não aprendeu a lidar com esses recursos. A gente também, quando vai para o negócio, a gente acaba fazendo essa confusão como se fosse uma coisa só. Primeiro ponto, a gente tem que se enxergar enquanto dono do negócio que presta um serviço para aquele negócio como um funcionário, um colaborador, e para isso determinar um prolabore. Assim como eu tenho que pagar os meus colaboradores, eu também tenho que determinar qual que é o valor que eu posso tirar e traçar uma meta de lucro e, a partir desse lucro, fazer a distribuição desse lucro da saúde financeira dessa empresa. O que geralmente acontece, principalmente quando a empresa está indo bem, a família acaba tirando mais recursos, tratando disso e esquecendo do propósito principal daquele negócio, da missão dele. Então, a orientação, principalmente para quem tem um negócio ou pretende empreender num negócio próprio, esse é o primeiro ponto. Separar o que é o negócio e o que é a família. Determinar qual que é o seu prolabore como se fosse o seu salário. Nada mais que isso. E se a empresa está faturando mais, está faturando bem, tem que continuar na empresa para que ela possa, sim, ter a sua projeção, no mínimo, para os próximos 5 anos. Qual que vai ser esse desenvolvimento? Qual que é essa necessidade que ela precisa ter para aqueles meses que ela faturar menos?
para que ela consiga manter o mínimo dos seus custos e continuar a sua existência. E um outro ponto também que as empresas precisam, assim como a família, enxergar e entender quais são esses custos. A pandemia nos trouxe muito também a questão de que alguns custos talvez eu vou ter que repensar, não vou ter mais, por exemplo, a questão do aluguel. Muitas pessoas estão trabalhando home office, então talvez eu preciso daquela locação, eu possa então ter uma locação com custo menor, então eu tenho que reaver todos esses meus custos desse negócio para que aquele custo também não pese em relação ao meu faturamento. Cíntia, quem perdeu o emprego e tem que recomeçar numa nova profissão, tem que buscar uma nova ocupação, buscar um trabalho emergencial, vamos dizer assim, começar do zero, né? O que é possível fazer nesse momento? Qual é o conselho de vocês? Perfeito. Sempre é importante a gente estar abertos a essas novas oportunidades, a gente até olhar, né, que na crise as oportunidades apareçam e que nesse momento a gente tem que olhar além. Primeiro ponto, a gente está vivendo um momento que as redes sociais estão amplamente sendo utilizadas, o comércio eletrônico também, digital. Então, o que eu posso oferecer a partir desse novo movimento, dessa nova forma que até então existia, mas estava ainda um pouco receosa e que com a pandemia fez com que as pessoas ampliassem, se sentissem um pouquinho mais seguro e confiante de utilizar. Então, primeiro eu posso observar é isso. O segundo é olhar a comunidade, o meu entorno. Qual que é a necessidade das pessoas que moram próximo a mim, que eu posso olhar e dessa necessidade prestar um serviço e por essa prestação de serviço receber um recurso. E além disso, para que isso movimente mais bem a família, eu tenho que olhar também, principalmente, a questão do sonho, do meu objetivo, porque de nada vai me adiantar apenas buscar a renda para as minhas necessidades, mas eu tenho que pensar além. O que vai me motivar a empreender? O que vai me motivar a buscar alternativas que são esses meus propósitos enquanto família, enquanto indivíduo, como a gente comentou, eu tenho que pensar no meu curto, no meu médio e no meu longo prazo. Que outras dicas são importantes nesse momento em termos de redução de gastos, né? Você fala muito aí, falou durante a entrevista, em mudar o padrão de vida, né? O que é possível fazer? Quais são os problemas mais comuns, assim, né? Que a pessoa precisa se atentar nesse momento aí de reeducação financeira. Perfeito. Nesse momento, a gente fala até em crise que a gente ainda não tem percepção de quando que isso vai acabar, então podemos dizer que a gente aí está no meio da questão, praticamente quase 6 meses de pandemia. A gente precisa ter algumas prioridades. Então, para que a gente possa fazer qualquer redução, a gente tem que manter essas prioridades. Quais são elas? Nesse momento, é a minha saúde, então qualquer gasto relacionado à saúde, eu tenho que manter, que é uma prioridade necessária nesse momento. O segundo aspecto que eu tenho que observar é a minha alimentação. Então, eu tenho que também dar essa prioridade. E o terceiro ponto que eu tenho que observar é a minha educação, a minha e a da família. Mas não só a educação formal, ensino médio, superior, mas a educação que vai também me trazer novas oportunidades. Talvez eu preciso aprender um novo jeito de trabalhar, uma nova atividade, uma nova profissão nesse momento, com um curso rápido, que isso vai me gerar renda. Então, eu tenho que trazer essa prioridade nesse momento. Tudo que fugir a essa prioridade é onde eu tenho que reduzir, é onde eu tenho que eliminar nesse momento, se possível, 100%. Ou seja, eu estou tendo gastos que não fazem sentido algum com essas 3 prioridades, eu tenho que eliminar. Mas mesmo dentro dessa prioridade, por exemplo, alimentação, supermercado,
Eu tenho que olhar o quanto que eu estou consumindo, eu tenho que rever algumas formas, algum jeito, por exemplo, com trocas de marca, com quais alimentos que eu vou priorizar nesse momento. Eu tenho que olhar a minha energia, a minha internet, telefone, então rever alguns pacotes. Então, mesmo na pandemia, é possível você fazer redução de valores, mantendo até a mesma possibilidade ou aumentando a qualidade com menor valor. Eu tenho que olhar todos os meus gastos e identificar o que é possível reduzir totalmente ou reduzir uma parte para que esse meu padrão de vida, que é o quanto eu estou consumindo, quanto eu estou gastando, possa ser reduzido, possa ser eliminado. E um outro que a gente tem que ter cuidado também agora na pandemia, porque a gente estava no automático de fazer alguns consumos, alguns gastos externos, no nosso ir e vir. Ficando em casa, a gente aumentou alguns outros gastos, por exemplo, com pedida de comida por aplicativo, com compras pela internet. Então, antes de fazer qualquer novo consumo, qualquer nova compra, eu tenho que entender e olhar quanto que isso vai impactar nesses meus procedimentos para frente, nesses meus propósitos e, inclusive, na reserva que eu tenho, que ela precisa ser mantida o máximo de tempo possível. Estamos quase terminando o programa. Se você puder resumir 2 ou 3 conselhos rapidamente para quem está em casa nesse momento de reequilíbrio das contas. Então, a gente pode resumir em 4 passos básicos. Primeiro, diagnosticar toda essa minha situação, os meus ganhos, meus gastos, se eu tenho investimento, como que estão as minhas dívidas. O segundo ponto, reunir a família e entender quais são os objetivos, propósitos, sonhos que eu tenho de curto, médio e longo. Eu não posso só pensar nos meus gastos, eu já tenho que começar a pensar pós-pandemia, assim, para que eu tenha essa motivação para fazer esse realinhamento. Um terceiro ponto, de tudo que eu ganhar, agora, ganhos futuros que eu vou ter, eu priorizar esses meus objetivos, seja sair das dívidas, seja os planejamentos que eu tenho para o futuro, reduzir, priorizar e, por último, aqueles meus gastos. E o quarto ponto principal que eu preciso também é começar a aprender a poupar, a reservar parte desse meu ganho, canalizando, carimbando antes para esses meus propósitos. Tá certo, muito obrigado, Cíntia Sena, educadora financeira, muito obrigado pela sua participação aqui no Alesp Conecta. Eu que agradeço, ficam todos bem. Bem, e o programa de hoje fica por aqui, lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa de casa, discutindo aí um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.